Muito bem, vamos à nossa questão comentada de hoje, uma questão do Instituto AOCP sobre um assunto amplo, que é sintaxe, que pode ser a concordância, a regência, a colocação de pronome ou as funções sintáticas. Vamos lá. No trecho, a presença daquelas grandes forças elementares que gritam para a humanidade, o que funciona morfologicamente como pronome relativo e exerce a função sintática de quê? De objeto direto, de sujeito, de objeto indireto, de adjunto adverbial ou de complemento nominal. Eu acredito que isso aí seja uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Primeiro, você saber quando é que o que é ou não é um pronome relativo. E segundo, saber qual é a função sintática que o pronome relativo exerce. Coloque na tela a questão, já que você não tem pressa. Dê uma pausa, tente aí buscar lá no seu baú de informações o que você marcaria. Não desiste não, vai lá. Pois é, gente, esse tipo de cobrança até não é muito comum. Mas é aquilo que eu digo sempre, para você que aqui nos acompanha e vê o que a gente está fazendo e vai tomando consciência e vai aprimorando, é sempre muito bom. Mas para você que está olhando essa questão, porque você tem o foco nessa banca, porque o concurso que você vai prestar vai ser organizado por eles, é bom então que você veja o que eles cobram. O que acontece é que a palavra que, eles afirmaram aí que ela é um pronome relativo. Ela poderia ser também uma conjunção, aquele termo que liga uma oração com a outra. Mas o pronome relativo, esse que vai ser um pronome. O que é pró? A favor de. Quando eu uso uma coisa em função de um nome, a favor de um nome, é um pronome, é porque nome é substantivo. Então, ele vai ser um pronome relativo quando ele retoma um nome, ou quando ele tem como antecedência um substantivo. Então, quando eu digo assim, a atitude que causou a demissão foi séria. Eu tenho aqui a palavra que, antes da qual eu tenho a palavra atitude. Observe que a palavra atitude aparece aqui determinada por um artigo feminino. Toda palavra precedida de artigo, toda palavra determinada por um artigo, essa palavra é um substantivo. E se esse que retoma um substantivo, esse que é um pronome relativo. Então, o pronome relativo, a identificação, como disse a questão, é uma identificação morfológica sobre a classe gramatical. Beleza? E esse pronome relativo, ele tem o que a gente chama de função sintática. Quer dizer, no contexto em que ele está inserido, ele pode ser, como disse a letra A, um sujeito, ou ele pode ser, como disse a letra B, um objeto direto, ele pode ser, como disse a letra C, um objeto indireto, e por aí vai. E aí, meu amigo, o que acontece é o seguinte, nesta frase aqui eu tenho o que, mas eu tenho também, às vezes, o de que, o em que, o a que, o com que, com preposição. Olha lá na tela. O que nós estamos procurando é estar numa frase que só tem o quê? A presença daquelas grandes forças elementares que gritam. E é só o quê? Quando eu tenho o quê, ou ele pode ser um sujeito, como está na letra A, ou ele pode ser um objeto direto, como está na letra B. Por que não a letra C? Porque objeto indireto sempre é preposicionado. O complemento chamado objeto indireto, eu preciso de você tem a preposição de. Como ali não está escrito de que, nem em que,
nem a que. Então isso não é objeto indireto. Por que não a letra D? Porque é uma adjunta adverbial. Eu estou em sala, em reunião, em casa. Então, se eu tenho uma adjunta adverbial de lugar em casa, ele é preposicionado, mas não está escrito em quê. Por que não a letra E? Porque o complemento nominal também é preposicionado. Eu tenho necessidade de dinheiro vivo. De dinheiro, está complementando o substantivo necessidade. Então, eu já teria que saber que a palavra que, não preposicionada, ela é o sujeito, letra A, ou ela é o objeto direto, letra B. Se você marcou uma dessas duas, beleza, Deus te ajude. Como é que eu faço para saber se isso é sujeito ou se isso é objeto direto? Ora, eu te disse que esse que retoma atitude. Então, eu coloco no lugar do que a palavra que ele retoma, e eu tenho assim, a atitude causou a demissão. Se a atitude causou a demissão, nesta frase, a atitude é o sujeito do verbo causar. Se essa atitude substitui o quê? Porque está sendo retomado, se isso é sujeito, isso aqui também é um sujeito. Por exemplo, o livro que o aluno ganhou foi útil. O livro que o aluno ganhou foi útil. O que nós temos aqui? A palavra que, cujo antecedente é livro. A palavra livro tem um artigo antes, ó. Se ela tem um artigo antes, ela é um substantivo. E o que retoma um substantivo é um pronome relativo. O que eu falei para a gente saber qual que é a função sintática? Eu pego esse que retoma livro e coloco assim, ó, o livro, o aluno ganhou. Só que eu vou perceber que aqui em cima, quando eu peguei no lugar do que a atitude, deu a ordem direta. A atitude causou a demissão. Mas aqui, quando eu peguei o que e coloquei o livro, o aluno ganhou, fica estranho. É assim, ó, o aluno ganhou o quê? O livro. Na ordem direta, o sujeito é o aluno. Então, esse livro é o objeto direto. Logo, esse que é um objeto direto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no lugar do que a palavra que ele retoma. Se a frase estiver na ordem direta, ele é sujeito. Se eu tiver que arrumar, ele é objeto direto. Não é tão fácil assim não, mas também não é impossível. Olha na tela. A presença daquelas grandes forças elementares que gritam. O que você acha, mesmo agora se você sabe que é A ou B? Você tinha marcado uma outra? Tudo bem. Mas pelo que eu te falei agora, você acha que isso é sujeito ou que isso é objeto direto? Vamos lá. A presença das grandes forças elementares, estou reduzindo a frase, tá, gente? Das grandes forças elementares que gritam para a humanidade. O que nós temos aqui? O que retoma forças. As forças é o substantivo. Então eu coloco aqui, ó, as forças gritam para a humanidade. Você acha que eu preciso mexer na ordem direta? Não. Porque são essas forças é que gritam. Se isso é sujeito, e o que retoma isso, esse que também é sujeito. E você acertou, caso você tenha marcado a letra A. Vem cá, não fique triste não, se você errou. Mas é bom para você saber que há certas provas, ou há certas bancas, como é o caso dessa aí, que fazem esse tipo de coisa. E agora um recadinho para você
que está com vontade de vir para cá, para Minas Gerais, para Belo Horizonte, ou para você que já é daqui e está pensando, já está se preparando para fazer uma prova cujo edital, no dia de hoje, quando eu estou gravando, ainda não saiu, mas já tem essa banca definida, que é o concurso TJ de primeira instância. Se você entrar no nosso site, www.ivalonline.com.br, nós temos um curso lá chamado TJMG, primeira instância. Quem vai fazer o TJMG primeira instância é a banca AOCP. Então nós temos um curso lá, focado para o edital que essa banca normalmente tem. Quando sair o edital oficial, se precisar complementar, nós complementamos. Não espere estar para sair, já tem banca definida, já está autorizado, então vai sair em algum momento. Então, anote aí, www.ivalonline.com.br.